nossas Bíblias em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 15. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Curva sua cabeça. Senhor, fala conosco, fala ao nosso coração nessa noite. O povo é do Senhor, a palavra é do Senhor, o Espírito é do Senhor. Todos nós, Senhor, que aqui estamos, assim como precisamos das nossas refeições diárias, assim como precisamos do alimento cotidiano, nós também precisamos da Tua palavra, que nos alimenta espiritualmente, que nos dá alento, que nos dá força, que nos dá vigor, que nos dá entendimento espiritual. Dá-nos a Tua palavra nessa noite, Senhor. Livra-nos de toda perturbação, de toda inquietação, e derrama sobre nós a Tua graça, é o que nós te pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Sabedoria, insensatez, necessidade e uma admoestação para sabermos como conduzir as nossas vidas. Os livros de sabedoria, especialmente Provérbios, Eclesiastes, e por que não dizer a Bíblia toda, sempre instam conosco para aprendermos o caminho da sabedoria. Nós aqui do Ocidente pensamos muito pouco nessa questão da sabedoria, porque a sabedoria é mais do que inteligência. A sabedoria é mais do que reter informações. A sabedoria implica muito mais do que simplesmente a esperteza, a perspicácia, o cérebro arguto, capaz de guardar e de reter muitas informações. Pela nossa própria estrutura educacional e por aquilo que nós valorizamos muito os alunos que conseguem reter informações e reproduzir essas informações. Nós passamos anos na escola, na ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. E a maioria de nós passamos todos esses anos apenas para aprender o que já foi aprendido, tentar compreender o que já foi compreendido. Poucos iluminados são que conseguem ir além da reprodução do conhecimento que lhe é passado, que lhe é ensinado.
poucos conseguem romper o paradigma imposto e conseguem, de fato e de verdade, criar conhecimento, criar compreensão, inovar no conhecimento. Porque para nós ficamos limitados ao que nos é posto, ao que nos é ensinado, e quando nós conseguimos entender o que já foi entendido, compreender o que já foi compreendido, muitos se arrogam de sábios e acham que são os senhores da sabedoria. Sabedoria é muito mais do que reproduzir conhecimento, é muito mais do que reter informações, é muito mais do que uma quantidade de informações retidas. Sabedoria, segundo a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é algo que vem de Deus. A verdadeira sabedoria, ela vem dos céus, ela não vem do banco da escola. A verdadeira sabedoria, ela não vem da quantidade de livros que nós lemos, não vem da quantidade de diplomas que nós penduramos na parede. A verdadeira sabedoria, ela pode acontecer na vida de uma pessoa que talvez nunca tenha se sentado num banco de uma escola. Mas se ela buscar a Deus, se ela entender a palavra de Deus, se ela compreender a palavra de Deus e sujeitar-se à palavra de Deus e aplicar a sua vida à obediência da palavra de Deus, ela será e crescerá em sabedoria, transformando-se numa pessoa sábia. A verdadeira sabedoria vem dos céus. A verdadeira sabedoria vem do Senhor. Então, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Paulo nos dá duas pistas para a sabedoria. Duas pistas. Primeiro é o entendimento do quanto o tempo é curto e passa rápido. O bem mais precioso que nós, como eu dizia aqui no início, o bem mais precioso que nós temos, e às vezes não valorizamos, é exatamente o tempo. O tempo é o bem mais precioso que nós possuímos. E às vezes eu fico pensando, meu Deus, como passa rápido. Como passa ligeiro. O verdadeiro sábio, ele vai entender essa questão da temporalidade. Ele vai buscar compreender, vai buscar entender, vai buscar compreender essa questão da temporalidade, essa fragilidade que nos é imposta pelo tempo, as limitações que o tempo de vida nos coloca. Isso nos faz sábio. Ora, se a minha vida é curta, se a minha vida é passageira, se a minha vida passa rápido, eu não posso desperdiçá-la com algo que realmente não tem valor. É ser nécio. Se a minha vida ela tem um tempo de duração pré-determinado, e que eu não sei qual é o tempo, eu só sei que é curto e que passa rápido. Então, eu não posso desperdiçar a minha vida com coisas que não honram a Deus, que não glorificam a Deus, que não exaltam a Deus. É isso que Paulo está dizendo. Vede prudentemente, olha, prudência. Como é que vocês estão andando? Não andem como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, entendendo o quanto a nossa vida passa e passa rapidamente. Eu não falo com arrogância, sei que tem muitas coisas que eu gostaria de fazer, que não fiz ainda na minha vida, mas eu não gostaria de fechar a fatura da minha existência
com coisas pendentes. Eu não gostaria, Deus o sabe, eu não gostaria de fechar o caixão, né, o meu caixão, com coisas pendentes, com coisas mal resolvidas ou por coisas por resolver ou a serem resolvidas. É insensatez, é loucura. Eu também peço a Deus, eu sei que é pela graça de Deus e pela oração, mas eu não gostaria de encerrar a minha vida com a sensação de que eu não fiz, de que eu não cumpri aquilo que Deus esperava que eu cumprisse, ou aquilo que eu poderia cumprir se fosse fiel, se fosse submisso, se fosse maleável, se fosse flexível, se fosse não como o asno de dura cerviz, mas se fosse alguém maleável, não de queixo duro, que ouvisse e obedecesse à voz de Deus. Então vede como andais, como estão andando, não como nécios, mas como sábios. A sabedoria vem de Deus, a sabedoria, ela procede dos céus, e ela está relacionada ao tempo que é curto, está relacionado ao entendimento de que os dias são maus, está relacionada à compreensão da vontade de Deus. Sábio é aquele que busca viver integralmente e plenamente a vontade de Deus. Essa é a verdadeira sabedoria. Essa é a verdadeira humildade. Que não vive segundo a sabedoria do mundo, que não vive segundo os valores do mundo, que não vive segundo conceitos humanos, mas que vive segundo conceitos, proposições, valores da vontade de Deus, revelados na palavra de Deus, revelados por Deus, numa vida de comunhão, de relacionamento com Deus. Isso é sabedoria, não é? Por isso que até nisso nós nos enganamos, não é? Às vezes nós reputamos por humildes pessoas que não têm humildade nenhuma. Às vezes reputamos por sábios pessoas inteligentes segundo o mundo, mas não possuem a sabedoria de Deus, a sabedoria celestial. Primeira coisa, sabedoria de Deus, porque a vida é curta, os dias são maus, e essa sabedoria está relacionada à vontade do Senhor. Segunda coisa, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças por tudo. Eu fico pensando, como é possível dar graças por tudo? Como é possível dar graças por tudo? Os irmãos sabem, há alguns anos atrás, eu compartilhei aqui, e virou até um fato nacional também. Alguns anos atrás eu fui convidado para falar para os pastores de Rondônia. Era a Assembleia Geral dos Pastores, da Ordem de Pastores Batistas Nacionais de Rondônia. Eu já saí daqui à noite, amanheci lá, eles me recolheram no aeroporto, em Porto Velho, e me levaram para uma cidade, a mais ou menos 500 quilômetros de Porto Velho. Chegamos ali à tarde, tivemos a primeira reunião, o primeiro culto à noite, eu preguei a palavra de Deus, terminamos, fomos jantar juntos, aquela alegria, e pude rever ali alguns pastores que só os encontrava em congressos, amigos, e um deles muito agradável, muito simpático, um sorrisão aberto nos lábios, né? E ali a gente jantando, ele terminou, falou: pastor, eu quero que o senhor venha pregar aqui na minha igreja em maio, numa conferência missionária. Nós vamos fazer uma conferência missionária e eu gostaria muito que o senhor viesse aqui nessa conferência missionária. Isso nós estávamos em novembro, né? E no dia seguinte reunimos novamente, tomamos café junto, almoçamos, e quando nós
regressamos para Porto Velho. Quando nós passamos pela rodovia, nós vimos uma batida, 2 carros, né, que bateram frontalmente, e um dos carros incendiou completamente, chega a derreter os pneus, e nós fomos embora. E chegando em Porto Velho, um grupo de pastores não chegava, até que nós descobrimos que era aquele carro que tinha incendiado. E ali 5 pessoas morreram, 5 pastores morreram incendiados, carbonizados, que foram reconhecidos só mesmo por arcada dentária, por teste de DNA, caixão lacrado. Primeira coisa, como explicar isso, como entender isso? Eu, na minha lógica humana, eu gostaria que coisas ruins só acontecessem com pessoas ruins. Tem tanta gente ruim nesse mundo, tem tanta gente perversa, por que as coisas ruins não acontecem com elas? Ou, fazendo a pergunta ao revés, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que coisas ruins acontecem com pessoas que amam a Deus, que temem a Deus e que servem a Deus de todo o coração? É o que perguntavam para o salmista na hora da adversidade dele. Onde é que está o teu Deus? Onde é que está o teu Deus? Onde é que o teu Deus estava quando essa desgraça era planejada, armada, estava para acontecer? Aí vem o apóstolo Paulo e diz: olha, nós somos daqueles que, pela sabedoria de Deus, pela graça de Deus, nós damos graças por tudo. A quem? A Deus. Leia o versículo completo. A quem? A nosso Deus e Pai. Nós temos um Deus que é nosso Pai. Quem tem filho aqui? Levanta a mão. Pode abaixar. Você seria capaz de ficar sem comer para que seu filho tivesse comida? Se seu filho, se você estivesse ali, você e seu filho, e você sabia que só dava para escapar um, não dava para escapar os 2, quem você escolheria para viver? Você mesmo ou seu filho? Eu acredito que todos nós escolheríamos o nosso filho. E Jesus diz que nós somos maus e somos capazes de dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Então, nós só podemos dar graças a Deus em tudo quando nós confiamos de todo o nosso coração no amor e na bondade de Deus por nós. Nós só podemos agradecer a Deus por tudo quando nós não o temos apenas como nosso Deus, mas o temos claramente como nosso Pai. Dando sempre, sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Só é possível se houver da parte de Deus aqui, olha, uma quebra de fortaleza na nossa mente, daqui até lá no nosso pai Adão, porque a Eva pecou porque ela desconfiou de Deus, porque ela não se entregou à bondade de Deus, ela não se entregou, ela não se lançou plenamente nos braços de Deus, confiando plenamente na bondade de Deus. Então nós só conseguimos dar sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai quando nós entendemos que Ele é o nosso Pai. Eu não sei para quem eu estava contando outro dia, não é? Mas eu sempre costumava colocar os meninos na cama
E sempre era um momento assim muito bom quando eu podia fazer isso, porque eu recebia muito deles e também eu lhes oferecia muito. Era quando eu contava alguma história, né, às vezes repetida, mas contava uma história. E um dia, ali colocando a Débora na cama, ela me abraçou naquele gesto infantil, inesquecível, que nada na vida pode apagar. Ela me abraçou, e me abraçou assim com muita força, e falou assim: pai, se eu pudesse, eu te colocava dentro do meu coração. Eu os cobria, orava, beijava, e eu saí do quarto dizendo: Deus, se o Senhor me amar do jeito como eu amo esses meninos, eu estou feito. Se o Senhor me amar do jeito que eu amo os meus filhos, eu não preciso de mais nada, estou seguro. E vocês acham que Deus me ama só desse tanto? Vocês acham que Deus ama vocês só desse tanto? Por isso que Jesus disse que João 15 é viver nele, andar nele, é viver no amor dele, é viver no amor de Deus, é sentir-se envolvido por esse amor de Deus, por essa graça de Deus, por esse favor de Deus. Deus me ama. Deus me ama mais do que as circunstâncias. Infelizmente, coisas ruins podem acontecer com pessoas boas. Infelizmente, coisas desagradáveis podem acontecer com servos de Deus, com servas de Deus, fiéis, fidelíssimos ao Senhor. Porque, eu digo isso porque às vezes a nossa teologia é a teologia de Jó. O que Deus queria mudar na vida de Jó era a teologia dele. A teologia de Jó pensava em Deus só num Deus de retribuição. A teologia de Jó não alcançava a graça de Deus. A teologia de Jó e dos seus amigos era: por que sendo eu justo, não tendo pecado, por que eu estou sofrendo tudo isso? Por que eu estou passando por isso? O que eu fiz de errado? Onde é que eu pequei? Onde é que está o meu erro? Onde eu errei? Certamente eu nunca tinha lido o Salmo 103, né? Talvez não tivesse sido escrito ainda nos dias de Jó. O Senhor não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. É graça. Agora, alcançar essa graça é muito difícil para a natureza humana arrogante, acostumada ao mérito, acostumada à meritocracia. É difícil. Porque se estamos nos dando bem, é porque eu mereço. Se deu errado, é porque eu fiz alguma coisa de errado. Essa não é a lógica de Deus. Leia o livro de Jó. Era isso que Deus queria mudar na vida de Jó. Então nós conseguimos dar graças a Deus quando nós confiamos em Deus de todo o nosso coração. Quando nós enxergamos em Deus não apenas o nosso Deus El Shaddai, transcendente, todo-poderoso. Isso na cabeça do muçulmano, Alá é. Eles só não conseguem entender e jamais conseguirão alcançar um Deus de graça, um Deus amoroso, um Deus bondoso, que nos trata como filhos e que admite e permite ser chamado de Pai. Senhor, ensina-nos a orar. Nós queremos aprender a orar. Quando orardes, orareis assim, que Pai nosso, Pai nosso,
que estais nos céus. Aí eu lembro aqui do Carlinhos, né? Cearense cabeçudinho, Carlinhos Queiroz. É Pai Nosso. Não é Pai só meu. É outra besteira que nós cometemos. É Pai Nosso. É uma paternidade comunitária. Deus tem muitos filhos. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O contrário da ação de graças é o quê? A murmuração, a queixa, a murmuração, o lamento, a amargura velada dentro do coração, o rancor velado e escondido dentro do coração. Pessoas amargas, amarguradas, que se sentem machucadas pela vida e que se agarram à sua dor e que abraçam com a sua dor e que se alimentam da sua dor, não conheceram e não desfrutam plenamente da graça de Deus. Ainda não foram inundados, varridos, sabe, encharcados pela graça de Deus. Porque quando a graça de Deus invade o nosso coração e que nós temos essa convicção espiritual, celestial, existencial, não apenas racional, não apenas intelectual, mas com todo o nosso ser, que Deus nos ama, que Deus é conosco, que Deus se importa com a gente, que Deus sabe perfeitamente o que está acontecendo conosco, que Deus não está indiferente, que Deus não está alheio à nossa dor, que Deus é um Deus presente. Aí a graça de Deus está borbulhando. Mas quando nós nos apegamos às nossas queixas, lamentos, dores e achamos que a nossa vida é uma desgraça, ou a pior vida da face da terra, realmente ela é porque ainda não desfrutou da graça de Deus. Queixas, lamentos, murmurações. Como escapar disso? Como escapar da raiz de amargura? Nós somos humanos e temos sentimentos. E somos feridos nos nossos sentimentos muitas vezes. Quando somos decepcionados, quando somos frustrados, quando somos traídos, isso amarga o coração. E se transforma numa raiz que tende a se enraizar. Como se livrar disso? Enchendo-vos do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo invade o coração, e quando o Espírito Santo preenche o coração, eu aprendi isso nos primeiros meses, talvez ano da minha conversão. Era um livretozinho com desenho de 2 corações. Um coração estava cheio de bichos, cobras e largatos. E lá dizia, esse é o seu coração. Aí depois mostrava esse coração sendo cheio do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo invadia o coração e enchendo o coração, cobras, largatos, amargura, queixas, revoltas, ressentimentos, tinha que bater em retirada. É possível viver uma vida cheia da graça, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Quando nós nos enchemos do Espírito Santo, quando nós permitimos o Espírito Santo nos encher, quando nós nos rendemos à paternidade de Deus, quando nós nos rendemos à paternidade de Deus e confiamos que Deus não é apenas esse Deus grandioso, soberano, transcendente, mas também é um Deus que se importa comigo, é um Deus imanente,
É um Deus que vem até nós na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa, sabedoria. Segunda coisa, graças. Eu fico pensando nisso porque ainda ontem, parece ironia, o Frank, mas a Robilena estiveram aqui. Semana passada, os irmãos sabem da história. Ela veio lá da região Calunga para cá, grávida, barrigão grande, né, para ganhar o neném, fez todos os exames na segunda-feira, bebê normal, tudo certinho, muito bem cuidada não pelo profissionalismo, mas pelo amor do irmão que cuidou dela como irmão em Cristo e como uma serva de Deus, né, ou seja, o melhor cuidado possível. E quando foi na quinta-feira que abriram a barriga e tiraram o neném estava morto. Como dar graças a Deus num momento desse? E foram momentos de choro alternados por momentos de alegria, de confiança, de sujeição dos questionamentos à graça de Deus e à vontade de Deus. Ela disse que um dia terrível para ela foi um dia à tarde, quando o leite começou a brotar. Imagina, os seios cheios, o leite começa a brotar e o neném não está ali para amamentar. E ela disse que começou a chorar muito angustiadamente, né? E naquele momento de angústia, de tristeza, chega lá a irmã Maria Helena e o irmão Benedete. E o Benedete vira para ela e fala assim: Robilene, é fácil agradecer a Deus as coisas que nós recebemos. Mas é muito difícil agradecer a Deus as coisas que nós não recebemos. Aquilo que nós gostaríamos de receber, a bênção que nós gostaríamos de receber e não recebemos. Ela disse que bastou aquela palavra, foi suficiente para ela. Falou assim: é verdade, mas eu quero agradecer a Deus por aquilo que eu não recebi. Eu quero agradecer a Deus não somente pelas bênçãos recebidas, não somente pelas expectativas concretizadas, mas eu quero agradecer a Deus pelas bênçãos não recebidas, pelas expectativas não realizadas e não concretizadas. Graça de Deus, confiança em Deus, que se sobrepõe à razão, que se sobrepõe aos porquês da existência. Por que que isso aconteceu comigo? Por que que isso está acontecendo comigo? Era tudo o que eu temia, que eu nunca imaginava que pudesse acontecer. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Sempre. Sempre. Implica tempo. Está presente aqui a questão temporal. Sempre. Sempre. Em todas as situações, em todas as ocasiões e por tudo que vier nos acontecer. Amém? Estamos encerrando o ano de 2014. Chegamos aqui pela graça de Deus. Amém? Você pode dar graças a Deus pelo ano de 2014? Ou esse é um daqueles anos que você queria riscar da sua vida, da sua existência, do seu calendário? Talvez seja. Talvez tenha sido o pior ano da sua vida. Mas o Senhor, o seu Pai, que te ama muito mais do que o tanto que você ama os seus filhos, Ele te ama. E nada do que aconteceu nesse ano de 2014 aconteceu sem primeiro ter passado por Ele. Nada
nada entrou na nossa vida, entrou na nossa casa, sem que primeiro tenha passado pelo Senhor. Vamos agradecer a Deus por esse ano de 2014, por tudo que nos aconteceu, por tudo que vivenciamos, pelas coisas que recebemos, pelas que não recebemos, pelas boas que não recebemos e pelas ruins que não gostaríamos de receber. Nós poderíamos nos abraçar com Deus nessa noite e dizer: Senhor, eu quero te abraçar com tanta força que se eu pudesse, eu quero colocar o Senhor dentro do meu coração. Deus tem afetos. Deus não é um bloco de gelo. Deus tem sentimento. Deus se alegra. Deus se entristece. Jesus chorou por causa de Lázaro, comovido com a dor dos judeus. Quando ele chegou ali e viu a desgraça que a morte é, viu as pessoas chorando, Jesus se comoveu, Jesus chorou. Deus se importa. Deus tem sentimentos. E conosco, que somos dele por Cristo Jesus, ele tem um sentimento conosco de Pai. De Pai. Glória a Deus. Glória a Jesus.